E aí galera, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, sejam bem-vindos ao nosso vídeo do canal. Hoje a gente está com mais uma videoaula, vamos falar hoje de matemática. Então vocês vão pegar agora o livro de vocês, módulo 3, coloca na página 122 que a gente vai começar a falar de assunto novo. Nas últimas aulas nós falamos sobre assuntos relacionados a frações. Inclusive, finalizamos o assunto fazendo aquele jogo lúdico onde nós fizemos o bingo das frações. Parabéns a vocês que pontuaram e àqueles que não pontuaram, continuem estudando, que logo nós teremos mais jogos para discutir mais conteúdos a respeito de jogos lúdicos. Mas a gente vai falar hoje sobre assuntos novos, onde a gente fala sobre tabelas e gráficos, como interpretar uma tabela, como interpretar o gráfico e para que eles servem. Bom, vamos comigo? Coloque aí na página 122 que a gente vai falar sobre tabela, ok? Bom, gente, as tabelas são formas de expressar informações e dados com estimativas precisas, tá? De forma bem resumida. Geralmente elas são feitas através de pesquisas, né? Nem sempre quem publica as tabelas é quem fez as pesquisas. Por isso que existe a necessidade de estar informando a fonte das informações que tem naquela tabela. Como assim a fonte? Ora, o órgão ou entidade que levantou aqueles dados, né? Que pesquisou os dados e que dá para aqueles dados. E aí alguém pega aqueles dados, coloca na tabela e vai publicar. Seja publicando em trabalho científico, seja numa publicação jornalística, em diversas as formas. E aí nós temos aí na página 122 uma tabela, né? E essa tabela informa sobre dados populacionais que ele escalou as cinco cidades, os 5 municípios com o menor índice populacional no Brasil. São de estados diferentes e ele diz que as informações foram extraídas da fonte IBGE, né? Que é o Índice Brasileiro de Geografia e Estatísticas. E aí vocês veem aí, olha, nós temos a tabela, página 122, tá? Embaixo dela nós temos a fonte e dentro dela nós temos bem organizadinho as informações e o nome das cidades. Aí a gente vai observar, bem em cima ele começa colocando a cidade que tem menos pessoas, menos população, que é a Serrada da Saudade em Minas Gerais. Aí ele diz a quantidade. Aí nós temos depois Borá, né, que é em São Paulo. Depois nós vamos ter Araguainha, no Mato Grosso. Depois nós vamos ter Oliveira de Fátima, em Tocantins. E depois Anhanguera, em São Paulo. A Anhanguera, em São Paulo, é que está com o maior número, né, referente a essas 5 cidades. E aí ele traz algumas perguntas a respeito dessa tabela que vocês agora vão fazer sozinhos, tá? Dê aí uma pausa no vídeo. Respondam essas perguntas acerca das informações que tem na tabela. Depois vocês dão continuidade no vídeo. Vamos lá. Bom, gente, vocês já responderam aí, né? E eu vou só reforçar com vocês a questão das respostas. A primeira perguntava assim: qual era a população aproximada de Araguaína em 2014? Aí a gente tem lá o número 1.000 habitantes, né? E entre os municípios apresentados, qual possuía a maior população? Ora, Anhanguera, com 1.093 habitantes. E a menor população? Serra da Saudade, com 822 habitantes. E ele pergunta qual é a diferença entre as populações dos municípios que você respondeu anterior. Ou seja, qual é a diferença que existe entre o que tem mais e o que tem menos. Quando a gente precisa calcular a diferença, a gente usa a subtração. Aprendemos isso, né, em sala de aula ainda. Então, você vai subtrair 1.093 menos 822. Quanto foi que deu o resultado de vocês? Isso mesmo, gente. 271 habitantes. Então, a diferença de habitantes de uma cidade para outra, né, de Anhanguera para a Serra da Saudade, em Minas Gerais, é de 271 habitantes. Vocês observam que dentro dessa tabela a gente tem um espaço pequeno, né? Nessa tabela, um espaço bem pequeno mesmo. E dentro dessa tabela nós temos aí um mundo de informações que dá para a gente ter várias noções de muitas coisas. Então, assim, a tabela ela tem essa grande utilidade, né, para estar apresentando estatísticas e números precisos de dados diversos. Aqui nós tivemos informações a respeito de populações de cidades, mas podem ser, assim, as mais diversas informações que podem ser colocadas numa tabela. O livro traz na página 123
né, uma explicação a respeito do que é o IBGE. Para quem não sabe o que é o IBGE, né, eu vou falar rapidamente aqui, mas vocês vão estar lendo depois da página 123, tá bom? Ó, a sigla IBGE significa Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O que é que significa isso? É uma ONG, né, um instituto, em que ele trabalha buscando a coleta de dados a respeito de população, característica dessa população, o ambiente onde eles vivem, ou seja, é um dado governamental que ele procura saber como é que as pessoas do país estão vivendo, qual o número de pessoas daquele lugar, né? Por exemplo, da Relutaba, quando o IBGE vem, ele estima quantas pessoas existem nessa cidade, como são as condições de vida dessa pessoa, se ele se alimenta na maioria das vezes, que tipo de alimento, qual é o comércio mais presente. Tudo isso eles pesquisam e levantam as possibilidades. Tudo isso pode ser colocado numa tabela a respeito desses dados do IBGE. Então isso acontece num ciclo que eles estimam, não sei se é de 10 em 10 anos que isso é feita essa estimativa. Isso é feito no Brasil inteiro, essas pesquisas. Enfim, no restante vocês vão dar uma olhadinha aí para ver como é que se segue essas histórias do IBGE na página 123. Ok, gente? Mas vamos agora continuar falando. A gente falou sobre tabelas, vamos falar agora sobre gráficos, tá bom? No mesmo livro de vocês, módulo 3, vamos só passar aí as páginas e colocar na página 132, onde nós vamos falar de gráficos, tá bom? Vamos lá? Ó, na página 132, a gente tem aí uma explicação sobre gráfico. O gráfico, como a tabela, ele também traz informações, né, a respeito de dados quantitativos, a respeito de quantidades, onde ele coloca dentro dele informações que de forma resumida fica mais prático de informar e fácil de nós interpretarmos também. No livro, na página 132, ele traz a respeito de informação sobre filmes nacionais lançados no ano de 2011 até 2016. Coloque aí na página de vocês 132, tá, gente? Tem um gráfico. Aí tem um enunciado aqui em cima que diz assim: em 1895, na França, né, o cinema foi criado pelos irmãos Lumière. Desde então foram produzidos muitos filmes no Brasil e no mundo. O gráfico abaixo mostra a quantidade de filmes nacionais lançados de 2011 até 2016. Então, o que a gente tem aí? Quantos filmes foram lançados de 2011 até 2016? E ele elenca ano por ano a quantidade de lançamentos. Aí nós vamos ter aí, ó, em 2011 foram lançados 100 filmes, em 2012, 83, 2013, 129, 2014, 114, 2015, 132, 2016, 142. Então, a gente tem aí também a fonte. Lembra do que é a fonte? É o local onde foi feita a pesquisa. São as pessoas, a ONG que fez a pesquisa, né? No caso aí foi o Observatório Brasileiro de Cinema e do Audiovisual. E, bom, nós temos aí, né, um gráfico pequeno que traz grandes informações, são informações precisas. E, mais uma vez, o livro traz aí alguns questionamentos que vocês vão fazer sozinhos. Deem pausa novamente no vídeo e responda essas perguntas aí, 1, 2 e 3 da página 132. Quando terminarem, continuem o vídeo para a gente terminar esse conteúdo de gráficos. Bom, gente, vocês já deram pausa aí no vídeo, né? Responderam as questões e eu vou só reforçar o que vocês responderam. A primeira questão diz assim: no período apresentado, em que ano ocorreu a maior quantidade de lançamentos de filmes? Aí você vai ver lá, né? O gráfico mostra claramente que foi no ano de 2016, quando tiveram 142 lançamentos. Na questão 2 diz assim: quantos filmes foram lançados em 2013? Né? Aí diz que em 2013 tiveram 129 lançamentos. Em quais anos ocorreram mais de 130 lançamentos? Aí a gente vê claramente, né, que em 2015 e em 2016, quando nós tivemos 132 e 142. Então a gente observa que os gráficos, como as tabelas, também trazem aí, né,
informações precisas a respeito de dados quantitativos, e esses dados são colocados ali de forma bem organizada para que a gente esteja interpretando as informações que é trazida nele. E é válido lembrar que as características presentes tanto nos gráficos como nas tabelas, principalmente são os títulos, né? O título que diz o que é que vem de informação naquele gráfico ou tabela, e a fonte, que a fonte é o local de onde foram extraídas aquelas informações. Por exemplo, nesse gráfico nós temos aí o título, né? Qual é o título? Quantidade de filmes nacionais lançados. E a fonte embaixo. Ok, gente? Vou deixar para vocês fazerem algumas atividades a respeito desses assuntos. A primeira atividade é sobre tabelas, que você vai começar a atividade da página 124 até a página 131. Depois, vocês vão ver aí a atividade sobre gráficos da página 134 até a página 141. Ok, gente? Tudo tranquilo? Então, pronto, nós temos aí essas duas atividades para vocês estarem fazendo, tá? São muitas páginas, mas é porque tem muito desenho, tem muito gráfico, muita tabela para vocês estarem interpretando. Mas é um assunto super fácil, tá? Não tem nada de complicação, só tem que prestar atenção quando for interpretar o gráfico ou a tabela. Gente, fiquem com Deus, espero que a gente se veja logo em próximas aulas, tanto aqui no canal do YouTube, como também em videoconferência pela plataforma do Google Meet. Tchau, gente, fiquem com Deus e até a próxima aula.